Pessoal, a gente vai conversar agora sobre uma coisa bem interessante que aconteceu comigo essa semana, há mais ou menos uns 2 dias atrás. Funcionou da seguinte forma: eu estava indo para. Estava indo numa viagem, e aí o que aconteceu? Eu estava de moto, e eu me lembro bem, foi quando eu comecei a observar melhor, quando a gente fazia as curvas, é, eu percebi que o meu corpo automaticamente ele inclinava. E aí, todas as curvas, o meu corpo automaticamente, às vezes eu nem via a curva, porque eu tava na garupa, né? E o meu corpo inclinava, ou seja, essa capacidade de sentir medo é o que faz a gente não se preparar, mas a gente ter consciência de quando as reações involuntárias surgirem, a gente saber inclinar, saber para qual lado inclinar, se é para o lado esquerdo, se é para o lado direito. E isso me fez muito refletir no que se trata da nossa vida. Exemplo, tem situações que acontecem na nossa vida que a gente precisa de alguém para poder minimizar, para poder relacionar, entender como acontece, como surge esse fenômeno e também para superar. Só que tem situações que a gente precisa passar, mas além de precisar passar, a gente precisa aprender só. Ou seja, não nos foi ensinado, olha só, na curva você inclina de acordo com a curva. Se a curva é para a esquerda, você inclina para a direita, ou seja, o contrário, né? Se a curva é para a direita, você inclina para a esquerda. E ninguém ensina isso. E a gente já sabe, o nosso corpo automaticamente já sabe. Então, assim, eu queria frisar no que diz respeito às situações da nossa vida. Tem coisa que a gente precisa passar, entendeu? E você já sabe, nós já sabemos para qual lado inclinar. Entenderam? Então, assim, ao chegar no meu destino, eu pude perceber que tem coisas, tem algumas situações, algumas circunstâncias do caminho que, eu sei que vem alguém ali, que a gente precisa saber. Por exemplo, um quebra-mola, por exemplo, se nós não estivermos preparados, se nós estivermos na garupa da moto, a gente pode tombar, pode cair, pode se desequilibrar. Mas uma curva, por exemplo, a gente já sabe. Ou seja, essa capacidade de estar preparado para situações é inata ao ser humano. Isso é muito, muito assim surreal, né? Então, as situações que nós devemos estar atentos e devemos ter cuidados, até pedir ajuda, são essas situações como sinalizações de placas, perigo, curva muito, por exemplo, uma curva muito perigosa, a gente vai diminuir a velocidade, porém já sabe que vai se inclinar automaticamente. E em relação a quebra-molas, buracos, enfim, obras nas estradas, isso é que a gente precisa se atentar. Caso contrário, a gente está preparado já. Então relaxem, relaxem, que o futuro é próspero.